Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, onde você compra ainda mais barato, da New Flex e também do óleo de avestruz, o novo milagre da natureza, combate a fraqueza, esgotamento físico e mental, falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas, impotência sexual, combate também doenças do coração, está sendo usado inclusive na prevenção e combate a AIDS e ao câncer. Isso mesmo, é o novo milagre da natureza. Por quê? Porque aí ele aumenta a sua imunidade. Ele tem ômegas 3, 6, 7 e 9, tá bom? Você vai ficar mais jovem, mais forte, mais elegante, tomando apenas 10 gotinhas de manhã, tarde e à noite. E se você quiser perder peso, sem passar fome, sem fazer dieta, basta duplicar a dose. 20 gotas de manhã, 20 à tarde e 20 à noite, tá bom? É o novo milagre da natureza, como eu falei agora há pouco. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o coordenador da Defesa Civil do município, o coronel do Corpo de Bombeiros, George Santos. Seja bem-vindo, coronel. Boa noite. Boa noite, ministro. Tudo bem? Mais uma vez, satisfação estar aqui no programa. Prazer recebê-lo também. Da mesma forma. O coronel entrou também para o time dos Imortais. Ele lançou há pouco mais de 2 meses, né, doutor? O coronel. Uma obra que na minha opinião, é um livro para você ler e guardar. É um livro que a gente conta um pouco aí da trajetória da gente. É um documento no importante. Enfrentamento aí desses desastres de incêndios florestais aí na nossa região nos últimos 20 anos. É vida? Vida por vida e sem trégua. Muito bem. Rapidinho, o que me incentivou a escrever esta obra? A vontade de mostrar um pouco para a população como que é a vida, né, de um bombeiro, né, no seu dia a dia, nessa instituição tão respeitada, cuja a missão maior é vidas alheias e queira salvar. Contar um pouco da nossa história para a população. Vidas que salvam vidas e acabam perdendo vidas, né? Muitos acabaram tombando, né? A missão, né? Verdade. Ô, coronel, afinal de contas, o Rio Acre, segundo dados oficiais, já passou da média histórica de 50 anos. Temos pouco mais de 1,40 m no leito do rio. A preocupação aumenta. A luz acesa, a luz vermelha foi a... É verdade, ministro. A gente vive hoje nesse momento aí que a gente atravessa aí esse fenômeno das mudanças climáticas, né? A gente tem eventos extremos acontecendo na nossa região de maneira muito frequente e muito intensa. Pra você ter uma ideia, a gente tem no período de novembro a abril uma grande quantidade de chuva na nossa região que causa as enchentes. E a gente tem no período de maio a outubro um período de estiagem onde as chuvas se escasseiam mais na nossa região. Só que a gente está vivendo hoje no ano de 2016 um dos anos mais com a menor quantidade de chuva de todos os tempos. Se você observar o nível do Rio Acre, não ultrapassou nos meses mais propensos a ocorrer enchente, janeiro, fevereiro e março, ele não ultrapassou os 12 metros esse ano. Ele chegou, a máxima dele é 11,46 esse ano. Só que ano passado nós chegamos a 18,40, em 2014 nós chegamos a 16,77, em 2013 nós chegamos nós tivemos enchente também em 2013, em 2012 nós tivemos uma das maiores da história, 17,64. Então isso tudo, e esse ano a gente se encontra na menor quantidade de chuva. Para você ter uma ideia, janeiro e fevereiro choveu apenas metade do previsto. Março choveu um pouco acima, 28%, abril choveu na média, mas maio, junho e julho choveu muito abaixo. Então a gente está com um déficit hídrico, ou seja, com uma ausência de chuva muito forte, e a gente entrou no período mais crítico, que é junho, julho e agosto, o período de escassez de chuva, com uma situação muito complicada do ponto de vista de nível de rio, onde a gente tem 1,43 m, a gente atingiu hoje, no dia 2 de agosto, 1,43 m, para você ter uma ideia, a menor cota foi no dia 11 de setembro de 2011, que ele chegou a 1,50 m, ou seja, nós adiantamos em 45 dias o período mais crítico. E a maior criticidade ainda está por vir nesse período. O que a gente esperava para acontecer lá para a segunda quinzena de setembro, para metade de setembro, está acontecendo agora no dia 2 de agosto. A gente está com temperaturas desenvolvendo acima da média, não só em termos de Acre, mas em termos globais.
a gente está com a queda exacerbada da umidade relativa do ar. O que complica ainda mais, né? O que complica ainda mais. A evaporação e o estresse hídrico da vegetação contribui ainda mais para a vulnerabilidade à questão dos incêndios florestais. Pensando nisso, o governo do estado e prefeitura, juntamente com a Comissão Estadual de Gestão de Riscos, desde março, com os prognósticos já indicando que a gente ia ter uma forte estiagem, um processo de seca muito forte, a gente já começou a montar estratégias de quais medidas adotar para enfrentar e mitigar esses efeitos. Então, a partir daí, a gente começou a tomar essas medidas em 4 eixos básicos, que é o eixo da questão da água, o eixo do fogo, que são as queimadas e os incêndios florestais, o eixo da saúde e o eixo da produção. A questão da água, como o nível do Rio Acre está atingindo o nível mais baixo de toda a época da série histórica, desde 1967 até hoje, ele está atingindo o nível mais baixo. É necessário tomar medidas para que a captação e a distribuição de água continue com eficiência para todos os bairros da capital. Lembrando que Rio Branco tem 46% da população de todo o estado. Quase a metade da população mora em Rio Branco. Coronel, você lembra em 2005, quando nós passamos aquele período muito complicado nos últimos 10 anos, né? Foi 2005. Você lembra, essa época do ano, qual foi o nível que a água chegou? O nível do Rio Acre em 2005, ele estava 1,98. Nesse mesmo dia. Ele chegou e nós já estamos em 1,43. Né? Naquele tempo não tivemos ausência de chuva como... Choveu menos, mas a gente está no 4º pior ano de menor quantidade de chuva entre janeiro e julho. Esse é o 4º pior ano. A gente só está perdendo em termos de chuva para o ano de 2011, de 2007 e de 1981. Esse é o 4º pior ano, choveu apenas, de janeiro a julho, choveu apenas 76% da média. Só que a gente não tinha as condições climatológicas que a gente tem hoje. Então a gente tem uma umidade relativa do ar muito mais baixa, a gente tem um estresse hídrico muito forte, o que contribui para o segundo componente do nosso eixo de atuação, que são as queimadas e os incêndios florestais. Muniz, não se justifica queimada urbana. Não se justifica de forma nenhuma queimada Agora, algumas urbana. São por acaso, então? É possível, o fundo de garrafa, ele provoca, sim, nesse tempo muito aquecido, 99% forte, né? Dos incêndios florestais e das queimadas são provocados pelo homem. Não se justifica de forma nenhuma a gente estar assistindo queimadas urbanas. Por quê? Porque isso vai atingir o outro eixo que a gente está com preocupação, que é saúde. Principalmente os grupos etários mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos. Domingo eu vi os seus colegas agindo em pelo menos 3 frentes ao mesmo tempo. Domingo, quer dizer... A gente já está chegando a concentrações de monóxido de carbono e concentração de material particulado, que são as partículas sólidas em suspensão, que ocasionam as infecções, né? Que ocasionam as infecções por vias aéreas superiores. Então, os agravos à saúde num componente desse é muito forte. E a gente aqui vem fazer um apelo muito forte também para o produtor rural, porque ninguém mais do que ele, que convive ali todos os dias, Muniz, sabe que o momento é um momento crítico, é um momento em que a vegetação está muito seca e não é o momento de tentar queimar. Não é o momento. Por quê? Porque esse fogo, o aceiro, a gente está com condições de vento muito, muito difíceis. Um aceiro, por si só, dependendo da altura da vegetação, ele não vai dar conta de isolar aquilo que o produtor pode querer queimar. Esse incêndio pode se propagar para um local onde não queria que queimasse, além de entrar na floresta. E o resultado disso vai ser o quê? O produtor vai perder a produção dele. Então esse não é o momento, a gente está numa situação muito forte, a vegetação está muito seca, a umidade relativa do ar está muito grande, a gente está tendo pequenas friagens, se você observar, a temperatura não está muito baixa, mas a gente tem apresentado pequenas friagens, e essas friagens trazem ventos fortes e cada vez mais umidade relativa do ar muito baixa. Muito baixa, é verdade. O problema também se agrava porque esses produtores, eles têm experiências, né, de pai para filho, conhecimento que se não queimar até o dia 7 de setembro, dançaram. Não é bem assim. Né? Mas ele pode ter certeza que ele está observando e está vendo, esse ano está muito mais seco. E aí a gente entra no 4º componente de preocupação, que é o componente da produção. Você passar o ano todinho tentando preparar o seu roçado para plantar, fazer o plantio daquilo que você produz, da sua banana, do seu feijão, do seu arroz, do seu milho, e de repente você
você atear fogo numa área e você perder o controle disso, e você vê que tudo aquilo que você trabalhou... Podendo chegar à própria casa. Podendo atingir a sua casa, dependendo. Então, esse ainda não é o momento de estar efetuando isso. Sem contar, como eu já falei, as queimadas urbanas que não se justifica. Queimada urbana é injustificável. A gente vai começar a verificar aí o aumento das pessoas buscando os hospitais, os postos de saúde, em função de infecções de vias aéreas superiores, exatamente os agravos à saúde ocasionados pelas queimadas. Cabe aos bombeiros conter as chamas e não aplicar multa. Isso. A multa é com o pelotão florestal. E até mesmo nem o pelotão, cabe à equipe de fiscalização do IMAC e das secretarias municipais de fazer a parte de autuação. O pelotão ambiental ele faz a fiscalização, juntamente com o pessoal do IMAC, e o Corpo de Bombeiros cabe as respostas na prevenção e no combate às queimadas urbanas e aos incêndios florestais. Outro agravante, aqui não há, pelo menos por enquanto, previsão de chuva nos próximos dias. Não, a gente não tem previsão de chuva para os próximos dias, a gente está num período ainda muito seco, suscetível aí às previsões. Previsão acima de uma semana é uma previsão muito incerta, então o que a gente tem para a primeira semana e para os próximos 15 dias, para essa primeira semana de agosto e até o dia 15, é a ausência de chuva ainda nesse momento. Eu conversei na semana passada em um restaurante aqui da cidade com o Dr. Friali, que muita gente critica, diz que ele, às vezes não acerta e tal, mas é uma previsão. Ele disse que até o dia 5 não tem perigo de chover. Isso não significa dizer que dia 6 vai chover, não é isso. Ele disse que até o dia 5 não tem como. O processo de previsão é uma coisa muito séria. Você está lidando com um fenômeno da natureza onde você não tem... como o próprio nome está dizendo, é previsão, então você não tem uma certeza de 100%. Mas... Julho, agosto e setembro é um período crítico e é o período mais crítico do ponto de vista da ocorrência de queimadas e incêndios florestais na nossa região. E a primeira metade de setembro é aquele mais crítico ainda, lembrando que a gente está adiantado. A menor cota já registrada foi no dia 11 de setembro da história, só que esse ano a menor cota de toda a história superou no dia 2 de agosto. Então a gente está adiantado aí cerca de 42 dias. Então a situação crítica ainda tende a perdurar até meados de setembro. Mas quando setembro chegar, já vem com ele pelo menos a esperança de algumas chuvas isoladas. Em geral, as chuvas de setembro ainda não são consideradas ainda tão altas. Outubro aqui começa já dá uma amenizada, a umidade relativa do ar volta já para o finalzinho, a partir do dia 20 de setembro. Mas até lá... A gente pede a sensibilização, o envolvimento e a responsabilidade que a comunidade, tanto da região urbana como da região rural, tem nesse processo de que a gente está passando agora. Porque os efeitos negativos, os impactos negativos, isso tudo, na produção e na saúde da população, finda voltando para nós mesmos. Quando a gente ativa fogo no resíduo, quando a gente junta aquele lixo para queimar. E isso ocasiona efeitos muito negativos à saúde. E quando a gente chega com o produtor rural também, onde ele tenta preparar o solo, faz a prática do fogo e não toma aquelas devidas precauções, esse fogo vai propagar e com certeza o produtor vai perder a sua produção. Sábado e domingo, eu até ia ligar para o senhor, e ontem ainda também, você não viu o céu, ainda bem que hoje amanheceu a coisa estava se normalizando, ainda não está 100%. Isso significa que tem muitas queimadas em alta escala aqui. Ainda a gente está com uma quantidade de focos de calor muito forte em todo o estado. Essa quantidade está muito acima. A gente tem duas metodologias para tentar verificar como que está essa situação. A gente tem um satélite de referência, que é aquele que acompanha o território acreano de acordo com a movimentação, que são os satélites geoestacionários, que a gente chama, que ele vai acompanhando o movimento da Terra. E temos os outros satélites que eles passam em horários diferenciados. Então a gente está com os satélites de referência, uma média de 600 focos já. E com os satélites, e com todos os satélites, a gente está uma média de 5.000 focos, do dia 1º de janeiro até o dia 2 de agosto. É uma quantidade muito grande e a gente ainda tem, repito, é bom frisar, a gente ainda tem 45 dias de situação de crítica. Lembrando que o governo do estado do Acre aguarda o reconhecimento da situação de emergência por intermédio do governo federal, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por condição da estiagem. Outro ponto desfavorável a nós é que não estamos acostumados a conviver com esse problema. O problema mais grave aconteceu tem mais de 10 anos, foi em 2005. Lá para cá a gente convive
com muita enchente, né? Alagação. Excesso. Nós tivemos situações de incêndios florestais em 2005, 2010. No ano passado a gente teve uma situação ainda complicada, mas esse ano ela está superando todas as expectativas. Então a gente vive um momento de enchente lá em janeiro, fevereiro e março, e agora esse momento de 1,43 m. Lembrando que hoje a gente também pede a sensibilização da população com relação à economia e o uso racional da água, né? Uma vez que a captação encontra-se dificuldade devido ao nível do rio Acre, está muito baixo, e aí as bombas flutuantes instaladas pelo DEPASA estão tentando já suprir essa necessidade da captação da água para o tratamento e para a distribuição, mas que a população utilize isso de maneira racional, né? Sem desperdício. Lembrando que a região sudeste, principalmente São Paulo, enfrentou uma coisa parecida que a gente está enfrentando hoje, e a gente não quer isso. Então a gente viu as próprias pessoas, aquelas pessoas que lavavam o carro na frente de sua garagem, eram denunciadas por outras pessoas. Por quê? Porque agora é o momento de economizar água. Com certeza. É vital o desperdício. Até porque a produção já caiu mais de 20% já, né? Isso. Conversei aqui com o Coronel Jorge Santos, coordenador da Defesa Civil do município. Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. A gente agradece. Sucesso. Estamos à disposição. Obrigado. Depois do intervalo comercial, eu volto para falar de mais um aniversário do bairro 6 de Agosto. Isso mesmo. É a 33ª festa. 114 anos da Revolução e 112 anos de fundação do bairro. Eu vou conversar com o Raimundo Saldanha, que é da diretoria. Eu vou conversar com a Paulinha, a Paula Costa. Ela é diretora do Centro de Saúde e também tesoureira da associação. E com o presidente, o Oséias Silva. Fique com a gente.